Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. Junto com o professor Marcos Abas, estamos estudando as ligações químicas. Nos vídeos anteriores nós vimos a ligação iônica e a ligação covalente. E neste vídeo então nós vamos ver a ligação metálica. Então, as ligações metálicas, elas formam compostos sólidos à temperatura ambiente. Tem ponto de fusão e ponto de ebulição intermediário. Não é tão alto quanto nos compostos iônicos, nem tão baixo quanto nas moléculas. São bons condutores térmicos e elétricos. Ocorre sempre entre metal e metal. E eles formam cristais metálicos, que são maleáveis e brilhantes. Mas as ligações metálicas são uma exceção à regra do octeto, porque os metais, neste caso, quando está ligando metal com metal, não precisa ter os 8 elétrons na última camada. Por quê? Por causa disso, gente, quando a gente liga metal com metal, eles formam uma nuvem de elétrons. Significa o quê? Eu tenho os meus elétrons da última camada, que eles vão ficar soltinhos aqui, ó, entre os cátions, porque o elemento perdeu um elétron na última camada, formou um cátion, né? Então, ó, dois modelinhos para vocês verem. Os elétrons livres, eles ficam aqui passeando de forma aleatória entre os átomos, formando a nuvem de elétrons. Então, não importa quantos elétrons você vai ficar para ter estabilidade, até porque esses compostos têm pouquíssima estabilidade, justamente por causa disso, porque os elétrons, eles ficam aqui dançando, passeando, só curtindo a vida, sem compromisso nenhum, na sua nuvem eletrônica. Então, as ligações metálicas, elas são bastante simples, mas também elas são de grande importância, a gente tem muito estudo sobre elas. Quando ligamos, então, metais com metais, a gente liga aqui, ó, um cobre mais um estanho, a gente forma o bronze, né? Usado em estátuas, usado para fazer sinos. Quando a gente tem aqui o ferro, ferro com ferro, mais uma pequena porcentagem de carbono, que é o não metal que foi incluído nesta liga de ferro, a gente tem o aço comum, tá? Então, o carbono, ele é inserido para dar algumas características às ligações de ferro com ferro, certo? E aí, então, ele entra, mas não para fazer necessariamente a ligação, ele entra para dar características à ligação metálica do ferro. O aço inoxidável, então, é a mistura do ferro com um pouquinho de carbono, que vai dar características especiais a essa mistura de ferro, mais o cromo, mais o níquel. A diferença do aço inoxidável é que ele não vai enferrujar, diferente do ferro e do aço comum. Tá? Então, ele é usado em vagões de trem, fogões, pias e talheres. Quando nós ligamos cobre com zinco, a gente tem o latão. Então, usado em armas, em torneiras, parafusos. Quando a gente tem uma mistura de ouro ou prata mais o cobre, a gente tem então o ouro usado para joias. Se for 25% de cobre, a quantidade de cobre para a quantidade de ouro, a gente tem o ouro 18 quilates. E o 24 quilates, a gente diz então que é o ouro puro. As substâncias metálicas, elas vão ser sempre representadas pelo símbolo do elemento. Então, não importa quantos átomos vai ter. Se eu tenho uma ligação ferro mais ferro, eu vou chamar somente de ferro, por ser uma ligação metálica, tá? Então, aqui é interessante que dependendo da mistura que você faz, esse composto vai receber um nome específico. Então, isso é o que diferencia a ligação metálica das outras ligações. Dependendo quem você está ligando, ele vai ter um nome específico. E aqui as ligações, a gente tem o percentual de um elemento e do outro elemento. Ou se foram 3 elementos, eu tenho um percentual de cada elemento nesta liga. Não é por átomo, e sim porcentagem de cada elemento dentro dessas ligas. A gente chama, quando tem mais de um elemento metálico, a gente chama então de uma liga metálica.
Bom, pessoal, ligações metálicas não tem muita teoria, não tem muito o que fazer. Exercício, se eu juntar ferro com ferro, é uma ligação metálica. Se eu juntar prata com mercúrio, é uma ligação metálica. Se eu juntar o sódio com o cobre, eu tenho uma ligação metálica, tá? Então, basta olhar na tabela periódica se eu estou juntando metal com metal. Se eu estou juntando metal com metal, eu tenho uma ligação metálica. Se eu estou juntando não metal com metal, eu tenho uma ligação iônica. E se eu estou juntando não metal com não metal, eu tenho uma ligação covalente. Eu vou fazer um esqueminha disso aqui e vou colocar para vocês lá no Instagram, @simplesassimaulas. Tudo bem, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre geometria das moléculas. Fique atento, não perca, faça a sua inscrição no meu canal Simples Assim Aulas e no canal do professor Marcos Aba Matemática. Continuamos no próximo vídeo contando com a presença dos nossos queridos alunos virtuais. Tchau, gente, e até lá!